Olá, meus amigos, como vamos? Conforme prometido, não é? Estamos aqui mais uma vez para debater os temas de direito penal financeiro, direito penal econômico com vocês. E desta feita, a gente vai falar de um tema que é bem específico e não é muito raro hoje em dia, diante até do cenário econômico que a gente vive, que é a manifestação falsa do interventor e do liquidante ou síndico, tá? Essas figuras, elas estão no Decreto-Lei 7661 de 45, tá? Que é a Lei de Falências. E também nós temos citações dessas figuras, também na famosa Lei 11.101, né? Que é de 2005, mais recente, a Lei de Recuperação Judicial e Falência, tá? Qual é o bem tutelado por por esse tipo penal, né? É a questão da regularidade, da boa marcha processual, tá? Dos processos de liquidação, intervenção e falência. Esse seria o core dessa figura, né, processual no âmbito da manifestação falsa. Mas existe algo mais além e nós vamos aqui tentar desvencilhar esse caminho para vocês, tá certo? Primeiro, e antes de mais nada, é importante a gente conhecer quem é o sujeito ativo, tá? Porque muitas vezes a questão do interventor, do liquidante ou o síndico, né, é confundida, tá certo? Admitindo por evidência qualquer pessoa que esteja em condição de ser alcançada pelo que diz o próprio Código Penal no seu artigo 29, tá? E nesse cenário a gente tem como sujeito passivo investidores ou correntistas e qualquer outro credor legítimo que possa participar de rateio de crédito que esteja sendo devido, tá? É importante também nós termos a noção de quem é, não é? Ou qual é, melhor dizendo, o tipo objetivo, qual é a adequação típica, né, desse dispositivo, que é a manifestação falsa. E o que é manifestar-se falsamente? Vou ler aqui o conceito para vocês. Manifestar-se falsamente significa exprimir ou declarar, externar ponto de vista técnico relativamente à intervenção, liquidação extrajudicial ou falência. A manifestação deve ser falsa, isto é, não correspondente à realidade dos fatos. A tipicidade somente existirá se a manifestação falsa ocorrer no exercício da função, em processo de liquidação ou falência. Certo? Esse é o ponto central da manifestação da tipicidade nesse tipo aqui específico de crime financeiro, tá? Nós temos visto alguns outros tipos bem análogos e curioso até, tá? E eu vou falar mais à frente dessa curiosidade. Mas, por exemplo, se trata de um tipo penal demasiadamente aberto, tá? E pode levar à impressão de que qualquer manifestação falsa esteja sujeito ao referido, né, artigo aqui de lei e à referida sanção penal, quando não é assim, tá? Porque existe também a questão do princípio da reserva legal e a gente não pode ficar se imiscuindo com uma lei numa reserva legal que seria de outra lei, tá? Aí você tem que verificar também os aspectos relevantes à função do interventor, do liquidante ou do síndico, tá? Então, esse limite, né, que
a lei define, ele está implícito. E o fato dele estar implícito para a extensão dos tipos penais dos crimes de falso, tá? Ele deve ser caracterizado pela possibilidade, ao menos, de você, né, produzir um dano. Tá bom? E o dano potencial decorrente do falso é essencial para que a gente tenha presente o fato punível. Isso é básico, tá? Assim sendo, se essa manifestação a que se refere o dispositivo que eu estou falando aqui para vocês, ela for relevante, a gente vai ter uma ofensa a direito, vai criar obrigações e vai alterar a verdade de fatos juridicamente relevantes. E é nesse aspecto que ela atua, tá? Ela é bem peculiar porque a gente tem uma curiosidade que é, por exemplo, na lei de recuperação judicial e falências, né, a 11.101, que é de 2005, nós temos lá o famoso 171 da lei de falências, que não é estelionato. Na verdade, o 171 da lei de falências fala de sonegação de informação, de omitir informação, ou até mesmo de prestar informação falsa. É o balanço adulterado, é você falsificar, inclusive, a questão do prejuízo para bloquear de maneira indevida execuções, é você distribuir dividendos no curso da recuperação judicial e não botar lá, mas você vê o crescimento patrimonial dos sócios e em relatórios financeiros e até no próprio imposto de renda dos sócios, tá? Então a gente vai vendo que existe um aspecto maior nessa manifestação falsa, tá? O tipo subjetivo só é possível um, é o dolo. Não é possível a tentativa nessa conduta específica desse crime financeiro, da manifestação falsa, porque ele é de vontade livre e consciente, tá? Então, uma vez que se cometa esse crime, né, se cometeu esse crime por vontade livre, então essa vontade livre e direcionada, isso aí é dolo, você não tem que discutir, tá? A questão da consumação, ele se consuma com a mera prática da manifestação, né? A manifestação falsa, e ela pode ser oral ou por escrita, ponto. Você consuma esse crime, né, dessa forma. Quanto à classificação, para não fugir aqui a regra mais disciplinada, eu anotei para poder não deixar escapar nenhum elemento. É crime próprio, formal, doloso, de forma livre, tá? O legislador não previu, aí no caso livre, porque o legislador não previu nenhuma forma específica de consumação desse crime, ou de execução, né? É comissivo, é vontade direcionada, instantâneo e unissubjetivo, é um sujeito que declara, tá? Quanto à pena, a pena é rigorosa, ela já começa no patamar de 2 anos, reclusão. Então, por começar no patamar de 2 anos, não faz jus à suspensão condicional do processo e vai até 8 anos, acrescida de uma multa, tá? Então, 2 a 8 anos de reclusão. E é crime específico de ação penal incondicionada, vinculada à atuação do Ministério Público, tá? Então, esse é en passant, muito rapidamente para vocês,
é o cenário que nós temos na manifestação falsa de liquidante, de interventor ou síndico, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse en passant aqui da manifestação falsa do interventor ou do liquidante ou do síndico, né? Da correlação que a gente faz hoje em dia com a recuperação judicial, que está muito mais em voga. E é evidentemente que a gente não pode esquecer, né, que existe já todo um rol de crimes falimentares que também abarcam certas condutas que a manifestação falsa está lá presente. Tá bom? A própria fraude a credores é uma delas, que ela acontece com manifestação falsa, às vezes escrita no balanço, nos relatórios do administrador da recuperação judicial, tá? Então, eu quero crer que eu consegui passar para vocês de maneira muito rápida um cenário desse, né, instituto aqui especificamente, e na próxima oportunidade a gente fala mais um pouco de um outro crime financeiro. Deixo aqui o meu abraço, não é, para todos vocês. Peço que, se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui no joinha, tá? Assinem o canal e compartilhem com os amigos, tá? Porque a gente quer cada vez mais divulgar essas informações que são úteis, né? E também divulgar o conhecimento, porque conhecimento não é para ser guardado, é para ser compartilhado. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Um abraço aqui do seu amigo André Canuto.